Jesus aqui escolheu os seus discípulos conforme o parâmetro dele, do amor, que ele é Deus. Não é conforme o teu parâmetro, que você escolhe uma pessoa ou escolhe uma outra pessoa. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose. Viva de Coriésio, Percor Maria, nesse dia 24 de janeiro de 2025. Hoje, nessa sexta-feira, é dia de São Francisco de Sales, né? Um santo muito famoso, né? Bem famoso aí no meio nosso. Pessoas escutam, vêm de São Francisco aí de Sales. Então, hoje nós vamos pedir a intercessão dele. E São Francisco de Sales tinha um temperamento assim bem diferente, né? E ele fala que ele foi moldado, ele foi assim nivelado ou trabalhado o temperamento dele, claro, na ação do Espírito Santo de Deus. Ele era um homem muito colérico, muito nervoso. E ele ficou um cara muito calmo, né? Um santo muito calmo, muito... não perdeu o seu jeito colérico ali, mas ele, de uma forma, ele conseguiu acalmar os ânimos dele, né? Então, quando se fala de temperamentos, né, agressivos ou não agressivos, temperamentos que precisam ser trabalhados ou não, a gente fala de São Francisco de Sales também. O evangelho de hoje, de Marcos, no capítulo 3, versículo de 13 a 19, ele é um conforto, principalmente para mim. Porque fala-se da escolha dos discípulos, da escolha dos apóstolos, né? Jesus, ele sobe ao monte, ele passa a noite em oração, então ele desce, e o evangelho diz isso daqui, o evangelho de São Marcos. Ele chamou quem ele quis. Ele chamou quem ele quis. Está aqui, tradução da Catena Áurea, você pode pegar qualquer outra tradução aqui. Chamou a si o que quis. Chamou o que ele quis, chamou o que o coração dele quis. Isso é um conforto muito grande, porque muita gente pode olhar para mim e as pessoas podem achar inúmeros defeitos. E de fato eu tenho inúmeros defeitos, né? Eu sei que eu não sou uma pessoa muito fácil e as pessoas aqui da minha paróquia sofrem demais pelo meu jeito de ser. Sofrem demais, né? O pessoal da minha paróquia. Se você vir aqui em Berlim e você perguntar, talvez muita gente queria que trocasse eu, por exemplo. Me trocasse, né? E que a gente tem as nossas falhas, a gente tem as nossas limitações. Só que Deus, ele sabe trabalhar com a gente. Ele sabe trabalhar comigo mais do que muita gente. Se Jesus, ele chama um Pedro, um Tiago, um João, um Bartolomeu, um Felipe, um André, que eram pessoas, assim, dificílimas, pouco complicadíssimas. Ele soube trabalhar com esse grupo pequeno, esse grupo errante, de pessoas perfeitas. Ele soube trabalhar com esse grupo. E eu pergunto, por que Jesus não sabe trabalhar comigo? O Senhor, ele sabe trabalhar comigo. São as pessoas que não sabem trabalhar com aqueles que ele, às vezes, chamou. Eu não estou aqui, não faço teose, não sou padre por causa das pessoas. As pessoas vêm em segundo lugar, é porque eu tenho um chamado, eu recebi um chamado. E Deus, ele sabe trabalhar comigo. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso e querem trocar, porque não sabem trabalhar com o difícil. Trabalhar com o difícil requer também que você cresça. E às vezes nós só queremos as pessoas que encaixam muito bem conosco. Por que Jesus chamou um Judas Iscariote? Ele sabia que Judas ia trair ele, mas mesmo assim ele chamou. Porque ele ia saber lidar com aquela situação de traição. Nós temos que mais crescer do que os outros. Nós temos que colocar na nossa cabeça que nós temos que crescer mais do que os outros. Às vezes a gente exige demais do outro e esquece de exigir menos de nós. É eu que tenho que me adaptar.
É eu que tenho que ali ver se dá ou se não dá, tentar compreender, ver o que eu posso fazer, entender o jeito do outro. Às vezes a gente não quer entender o jeito do outro, a gente quer o outro do jeito do nosso jeito ou do jeito que nós pensamos. Mas às vezes as pessoas não entendem isso, né? Às vezes a gente sofre muito também por causa de comparações que aparecem, né? Ah, esse padre faz assim, esse padre não faz assim. Ah, esse padre faz isso, esse padre não faz isso. Ah, esse padre usa batina, outro padre não usa. Comparações bobas que nós fazemos, não só em questão de igreja, mas em questão de tudo. Que a gente não vê o jeito. Ah, meu chefe fazia isso, meu chefe fazia não sei o quê. Ah, meu chefe fazia... Claro que tem uma certa realidade que nos toca, mas eu não posso julgar o outro conforme a minha base, conforme o meu pano de fundo ou o meu fundamento. Eu tenho que fazer e eu tenho que julgar as pessoas por um ponto comum, um ponto fixo. Eu tenho que julgar as pessoas num ponto. Se meu ponto é o amor, e Jesus aqui escolheu as pessoas pelo amor, não foi pela competência do currículo delas, então esse é o ponto comum. Agora, ter o parâmetro para julgar os outros segundo a minha pessoa, segundo os meus conceitos, segundo aquilo que eu aprendi, aí não. É injusto. É muito injusto. É muito injusto você julgar os outros conforme você tem o seu parâmetro. Então, o seu parâmetro é o parâmetro que você então achou. Não, o parâmetro não é você. O parâmetro é Jesus, o parâmetro é o amor. O parâmetro não é você. Jesus aqui escolheu os seus discípulos conforme o parâmetro dele, do amor, que ele é Deus. Não é conforme o teu parâmetro, que você escolhe uma pessoa ou escolhe uma outra pessoa. Pensemos um pouco nisso. Tenho certeza que a nossa vida vai melhorar muito se a gente pensar um pouco sobre isso. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém.